Mais uma vez, obrigado pela sua presença nessa aula de hoje. Como eu falei no início da aula, vamos conversar sobre fratura de vértebra. É uma condição de saúde super frequente, relevante, tá? Que nós, como fisioterapeutas, devemos estar preparados para poder identificar essa bandeira vermelha, além de saber o que fazer, como conduzir o tratamento desse paciente. Tá? Então, como é que vai ser a nossa live de hoje? Então, eu vou começar fazendo uma breve explanação sobre a fratura de vértebra. Então, eu quero falar um pouco sobre conceitos, quero falar um pouco sobre epidemiologia, quero falar um pouco sobre exame de imagens, tratamento e fisioterapia. Então, o título da nossa aula de hoje é fratura de vértebra. O que é que todo fisioterapeuta deveria saber? Então, a fratura de vértebra, ela é a principal causa de fratura osteoporótica. Tá? Então, essa é uma informação importante. E no Reino Unido, é gasto anualmente cerca de 3 milhões de reais por ano só com paciente com fratura de vértebra. Ou seja, é uma condição de saúde importante, tá? É uma condição de saúde que gera um gasto para o governo. Tá? Então, a gente precisa ficar atento que a fisioterapia é um excelente meio da gente poder reduzir esses custos, tá? Então, além disso, a fratura de vértebra está associada com aumento de mortalidade, aumento de morbidade, aumento da contribuição para a dor lombar, tá? Existem causas de dor lombar que são causadas por fratura de vértebra. Isso aqui é importantíssimo você saber, tá? Que pode, se o paciente chega com você com uma dor lombar, pode ser, sim, uma fratura de vértebra. Eu vou te dar quais são as características clínicas importantes para você poder identificar quando que esse paciente está chegando com você devido a uma fratura de vértebra. E, além disso, pode sim, a fratura de vértebra pode causar incapacidade funcional. Ok? Então, as vértebras, os segmentos mais comuns de acontecer fratura de vértebra é no segmento torácico e no segmento lombar. Tá? E o que a gente tem que ficar atento? Quais são os mecanismos de lesão de pacientes que sofrem fratura de vértebra? Então, a primeira delas é o trauma direto. Tá? Então, o trauma direto geralmente é um trauma de alto impacto que está associado com lesões explosivas, associados com fraturas de deluxação e acidente de carro. Tá? Uma vez aconteceu comigo, dois pacientes, quero comentar com vocês de fratura de vértebra. Olha que interessante foi o mecanismo de lesão desse paciente. O primeiro paciente é um paciente idoso, tá? Um paciente homem, que ele estava na casa dele fazendo serviços gerais, estava na casa dele pintando a grade, e de repente essa grade caiu por cima dele. Tá? A grade caiu por cima dele e ele veio com uma queda da própria altura e um portão de ferro em cima dele, e ele foi ao solo com esse portão no tórax. Aí ele fraturou a vértebra. Mas olha só que mecanismo de lesão pouco comum de acontecer. Né? Pouco comum de acontecer. O outro mecanismo de lesão que me chamou muita atenção foi uma paciente adulto jovem, tá? Nem era idosa, adulto jovem, que ela estava numa lancha. Olha que interessante, estava numa lancha, aí ela foi para o mar, né? Aí foi na onda, as ondas foram ficando cada vez mais altas, de repente ela foi lá no céu, quando ela voltou, pá, caiu sentada no jet ski lá e ela fraturou a vértebra também. Olha só, dois mecanismos de lesão não tão comuns assim, né? Porém, podem estar associados com uma fratura de vértebra. Isso já aconteceu com você? Qual foi o mecanismo de lesão que você já se deparou na sua prática clínica? Então, todo trauma direto na coluna, ela pode sim estar associado com uma fratura de vértebra. Então, acidente de carro também é super comum, trauma direto. Então, essas queixas assim da história do paciente, a gente tem que ficar atento, tá? Uma outra forma de acontecer fratura de vértebra é através de fraturas osteoporóticas, tá? E geralmente, fratura osteoporótica acontece em pacientes idosos, pacientes que
tomam em excesso um medicamento de corticoide, super comum, tá? E pacientes com idade avançada, né? Pacientes idosos que eu já citei. Tudo bem? Desses, o mais comum, e pacientes com osteoporose, tá? Osteopenia, osteoporose, a gente já tem que ficar atento, mas pacientes com excesso de corticoide e de idade avançada, que tem osteoporose. Ok? Se você se deparar com esse perfil de pacientes, ele tiver uma dor lombar, você já pode ligar um alerta aí na sua mente que pode estar relacionado com uma fratura de vértebra. Então, a Beatriz está perguntando, professor, hernia de disco pode causar fratura de vértebra? Muito difícil, tá, Beatriz? Muito difícil. Muito difícil. Já atendi uma adulta jovem que foi atropelada e teve fratura. Exatamente, tá? Então, trauma direto na coluna, acidente de carro, são queixas comuns de acontecer fratura de vértebra. E, geralmente, essas fraturas, quando elas são muito graves, qual que é o problema? Tá? Dependendo da gravidade dessa fratura, da intensidade do trauma, dependendo de como foi o mecanismo de lesão, isso pode gerar certa instabilidade na coluna vertebral, com alto risco de lesão na medula espinhal e dor. Tá? Então, esse é o principal risco, principalmente lesão na coluna, na medula espinhal. Então, a gente tem que estar atento, principalmente no exame de imagem, se a gente detectar um deslocamento posterior dessa vértebra, tá? Fraturada, principalmente por trauma direto de alto impacto. Porque se ela estiver muito posteriorizada, isso pode sim ter algum risco para a nossa coluna, para a nossa medula espinhal. Tá? Então, o problema da fratura de vértebra é esse, é chegar perto da medula, esses fragmentos, e causar algum tipo de lesão aqui na nossa medula. Ok? Mas grande parte das fraturas de vértebras estão relacionadas a instabilidade e dor. Tá? Instabilidade lombar, se for uma vértebra lombar, e dor. Ok? E uma coisa que a gente tem que ficar atento. Fratura de vértebra, ela é uma doença grave de coluna, ok? Se você, na sua avaliação, o paciente teve algum trauma na coluna, tá? Ele sentiu uma dor, um desconforto e foi com você. Daqui a pouco eu vou te ensinar algumas características que você deve identificar na anamnese, que são características de alta prevalência de fratura de vértebra, tá? Então, mas eu quero que você saiba que a fratura de vértebra, ela é uma doença grave de coluna, justamente pelo fato de causar algum risco para a medula espinhal, certo? Então, se você identificar uma fratura de vértebra, a primeira coisa que você deve fazer, se você suspeitar de uma fratura de vértebra, a primeira coisa que você deve fazer é encaminhar esse paciente para o médico, ok? Então, eu não quero que vocês sejam super-homens, super-heroínas de tratar a bandeira vermelha sem antes passar pelo médico, ok? Então, o médico vai estabilizar esse quadro dessa red flag, dessa bandeira vermelha, e após esse quadro estar estabilizado, aí sim, você vai poder atuar com esse paciente. Agora, o que você vai fazer com esse paciente? Daqui a pouco eu vou te falar. Existem algumas possibilidades terapêuticas interessantes que eu queria discutir com você sobre esse assunto, tá? E o que é que o paciente, antes de falar de exame de imagem, eu queria te falar uma coisa. O que é que o paciente vai te relatar na anamnese para você ligar o seu sinal vermelho de que aquela dor lombar pode ser decorrente de uma fratura de vértebra? O que é que o paciente vai te falar? Tá? Então, geralmente, esse paciente, ele é um paciente idoso, ok? Paciente idoso, seja ele homem ou seja ele mulher, porém, está mais associado com o gênero feminino. Além disso, histórico de queda ou alto impacto na coluna vertebral. Tá? Então, o paciente vai te relatar isso durante a história clínica dele. Uma dor aguda pontual na coluna, que é uma dor que ela não se espalha,
é uma dor pontual, geralmente em cima da vértebra. Geralmente ela é bem localizada, essa dor de fratura de vértebra. Tá? O paciente consegue te falar exatamente aonde que está doendo. Uma outra característica, essa dor não passa nem no repouso e nem com medicamento. Certo? Então, essas são algumas características que você deve identificar na sua avaliação, que se o paciente, durante a anamnese, durante a história da doença, ele te relatar essas características, você deve suspeitar 90% de ser uma fratura de vértebra. Entendeu? Então, vou repetir. Paciente idoso, paciente do gênero feminino, paciente com histórico de queda, seja da própria altura, então, sem ser da própria altura, tá? Com impacto direto na coluna, associado a uma dor pontual em cima da vértebra, que não passa com o repouso. Ok? Que não passa com o repouso. Então, essa é uma característica de fala do paciente quando está relacionada a uma bandeira vermelha, a uma fratura de vértebra. Tá? Então, se você identificar essas características no seu paciente, você deve ligar um sinal de alerta, porque pode estar relacionada. Tá bom? Então, anota isso, que isso é super importante, ok? Anota isso. Tá? E só lembrando, quem quiser conversar comigo daqui a pouco, quando eu terminar aqui a aula, vamos bater um papo, eu e você, sobre fratura de vértebra. Quero que você conte a sua experiência, quero trocar com você para que todo mundo que está aqui na live possa se beneficiar, tá? Então, só me chama, já manda a notificação, que daqui a pouco eu vou te chamar, ok? Pois bem, se você identificar essas características, encaminha para o médico para poder confirmar ou refutar essa hipótese de bandeira vermelha, tudo bem? Obrigado pelos corações, tá, gente? Obrigado pelos corações, tá? Sobe esse coraçãozinho aí, tá? Manda um aviãozinho para a galera, tá? Para o Instagram poder espalhar essa live para mais gente. Tudo bem? Então, já falei um pouco sobre epidemiologia, já falei um pouco sobre fatores de risco, já falei um pouco sobre mecanismo de lesão de uma fratura de vértebra, já falei um pouco sobre a classificação. Tá? Então, agora eu quero falar um pouco sobre exame de imagem. Exame de imagem. Então, o exame de imagem, geralmente, ou é um raio-x, uma tomografia, ou uma ressonância magnética, tá? Ela vai te ajudar a detectar pacientes com fratura de vértebra. Então, como é que é feito? Como é que é feita essa logística? Então, primeira coisa, o paciente vai te relatar essa história que eu acabei de falar para você, tá? Depois dessa história, aumentou muito a minha probabilidade pré-teste de ser uma fratura de vértebra. E como é que eu vou confirmar esse meu diagnóstico? Através do exame de imagem. Ok? Então, o que é que você tem que identificar nesse exame de imagem? Então, primeira coisa, foi uma fratura, ela é uma fratura de explosão, tá? Fratura de explosão geralmente está associado com acidente de carro, está associado com um impacto muito grande na coluna vertebral, tá? Está associado com a altura da própria queda, a queda da própria altura, tudo bem? Ou foi uma fratura por estresse, onde vai sofrer uma fratura de insuficiência, que a gente chama. Então, fratura de insuficiência ou fratura por estresse está mais associado com pacientes que têm características de osteoporose. Tá? Característica de osteoporose. É aquela fratura em cunha, onde o corpo vertebral ele tem uma altura aqui na parte posterior, porém na parte anterior ele tem uma cunha, tá? Ele forma uma cunha. Tudo bem? Então, esse tipo de característica de imagem é identificado como fratura em cunha, vértebra em cunha. Tudo bem? Então, essa é uma característica que vai estar no laudo do radiologista. Ou fratura por insuficiência. Tudo bem? Então, se é um paciente com fratura por insuficiência, associe com osteoporose, associe com osteopenia. Geralmente, fratura de vértebra causada de característica osteoporótica, por insuficiência, não está relacionado, tá? Na maioria das vezes, não está relacionado a trauma direto na coluna vertebral. Às vezes, o paciente pode estar andando, o paciente pode estar sentado,
Aí essa estrutura óssea, ela está tão comprometida desse paciente que ele acaba gerando uma fratura quando ele menos espera. Tá? Então, essa é uma característica de fratura osteoporótica, tá? Lesão por fratura por estresse. Tudo bem? Que é totalmente diferente de fratura por explosão, que tem que ter um trauma direto. Além disso, nessa imagem, tem um colabamento parcial ou tem um colabamento total? Certo? Se tiver um colabamento total, a vértebra vai estar totalmente... Perdeu a altura, que a gente chama. Perdeu a altura. Tá? Se ela estiver parcialmente colabada, ela vai ter aqui uns 50% de altura. Ok? Isso daqui é uma coisa que a gente tem que analisar. Além disso, eu acho que é o mais importante de todos. Para onde que está o deslocamento dessa fratura, dessa vértebra? Está no deslocamento anterior, tá? A gente sabe que na região anterior aqui, né, do tronco, não tem um órgão nobre comparado a um deslocamento posterior que tem a nossa medula. Tá? Então, se essa vértebra, no exame de imagem, ela está deslocada posterior, isso pode trazer risco para o seu paciente devido ao deslocamento posterior, devido à medula. Ok? Então, a gente tem que estar atento a isso. Tá? Então, qual foi o tipo? Se é explosão ou é por estresse? Qual que é a característica de colabamento dessa vértebra? E para onde que está o deslocamento? Se está um deslocamento anterior ou um deslocamento posterior. Tudo bem? Tudo certo? Tranquilo? Alguém tem alguma pergunta? Manda um coraçãozinho aí se vocês estão entendendo. Está tudo bem? Então, a minha mãe fez fratura explosiva de L1 a 10 dias. Tratamento conservador e raio-x de controle 7 dias após o platô alinhado. Perfeito. Tá? Muito bom. Muito bom, Peter. Então, se você quiser compartilhar aqui a história da sua mãe, me manda uma notificação aqui para a gente conversar sobre isso, tá? Então, quem quiser conversar comigo daqui a pouco, manda uma notificação, até para a gente poder discutir alguns casos e todo mundo poder se beneficiar. Ok? Então, característica de imagem é isso. E a mesma coisa, se você identificar, né, essas características no exame de imagem associado com a história clínica do paciente, encaminha para o médico, tá? Encaminha para o médico. Hoje, o fisioterapeuta, ele é um profissional de primeiro contato. Ok? Então, a gente tem que estar atento a essas características de bandeiras vermelhas para a gente poder direcionar o tratamento desse paciente. Certo? Então, vamos lá. Agora eu quero falar sobre tratamento. A gente tem duas formas de tratamento de paciente com fratura de vértebra, tá? O primeiro formato é o tratamento conservador, que é justamente o que aconteceu com a mãe do nosso amigo Peter. Tá? Ela optou pelo tratamento conservador. Mas grande parte das fraturas de vértebra, se não tem um deslocamento posterior, se tem um colabamento parcial, né, se não gera riscos para a integridade da coluna, geralmente os médicos optam pelo tratamento conservador. Okay? Agora, se ele identifica alguma coisa que pode gerar algum tipo de risco maior, aí sim ele opta pelo cirúrgico. Tá? Mas como é que é feito o tratamento conservador? O tratamento conservador, ele se dá através de tratamento medicamentoso e o uso de uma órtese, tá? De um colete. Esse colete, o mais conhecido, é o colete de Gelt, tá? Gelt. Então, esse colete, o paciente ele tem que utilizar entre 2 meses, ele tem que utilizar essa cinta por até 12 semanas, algumas literaturas trazem. Ok? Porém, tem outras literaturas que trazem que esse colete ele deve ser usado por até 6 meses. Por que tem que usar por esse tempo tão prolongado o colete? Justamente porque a consolidação das fraturas de vértebra, elas acontecem de 2 a 6 meses, dependendo da gravidade dessa lesão. Tudo bem? Então, o paciente tem que usar esse colete por muito
durante muitas horas, às vezes só tirar para poder tomar banho, tá? Mas dormir com esse colete, sair com o colete, tá? Quando for fazer higiene pessoal, pode retirar o colete, mas quanto mais tempo ele utilizar o colete, melhor. Tá bom? Então, essa é a primeira informação que eu queria te trazer. Então, o tratamento conservador é baseado no uso do colete e tratamento medicamentoso e a fisioterapia, tá? O paciente tem que fazer exercício. Tem que fazer exercício. Tudo bem? Então, essa é a primeira forma de tratamento de pacientes com fratura de vértebra, e que é a mais recomendada. Mais recomendada não, que é a mais aceita e a mais indicada, tá? Teve um protocolo que eu achei muito interessante, que foi publicado na Osteoporosis International, agora em 2020, eu queria discutir com vocês algumas abordagens de tratamento conservador voltados para a fisioterapia, tá? Então, esse artigo, ele trouxe um protocolo que durou 12 semanas, e ela era focada tanto na terapia manual, quanto em exercícios domiciliares, mais educação sobre a fratura de vértebra, ok? Então, a terapia manual, olha que interessante, tá? Não cometa esse erro, ok? A terapia manual, ela era utilizada através de mobilização vertebral, entre graus 2 e 3 de Maitland, ok? Entre graus 2 e 3 de Maitland. Ou seja, eu não posso, fratura de vértebra em consolidação, eu não posso fazer thrust. Tá? Não façam thrust. Ele já está com ele está em processo de consolidação. Né, a densidade óssea dessa vértebra não está a 100%. Ok? Então, não façam manipulação. Tá? No máximo, mobilização. Tá? Que foi justamente isso que esse artigo publicado na International Osteoporosis fez. Durante o tratamento conservador, ele pode fazer fisioterapia? Pode, Beatriz. Tá? Ele deve fazer fisioterapia. Tá? Controle da dor, exercícios globais, tudo isso vai ajudar no processo de consolidação desse osso. Tudo bem? Então, aqui eu estou dando algumas orientações baseadas nesse artigo aqui, quais foram as estratégias de tratamento conservador que podem ser utilizados para esse paciente, além do uso do colete, e orientação. Então, foi terapia manual, através de mobilização vertebral, de graus 2 a 3 de Maitland, tá? que foram utilizados nesse indivíduo. E o número de repetições foi individual, tá? Até o paciente ele conseguir relaxar e essa intensidade de dor melhorar. Ok? Além disso, era utilizado mobilização, liberação miofacial, exercícios de educação postural para esse paciente e exercícios domiciliares de alongamento. Então, esse foi o protocolo utilizado. Não, Marcela, mobilizar no foco da fratura, não. Pode mobilizar no segmento superior, no segmento inferior, mas aonde está fraturado, a gente não mobiliza, tá? Eu, pelo menos, particularmente, algum colega pode trazer a experiência, mas eu espero passar o tempo de consolidação. Eu fico acompanhando através do raio-x, tá? Que o médico pede de maneira recorrente, ok? E eu vou acompanhando como é que está a moderação desse osso, como é que está esse processo de consolidação óssea, tá? Então, após isso que eu vou mobilizar, tá? Essa vértebra. Então, muito bem colocado, ok? Pode ser a dúvida até de outros colegas aí, tá? Então, mobiliza o segmento acima, o segmento abaixo e espere esse processo de cicatrização, tá? Porém, manipulação, não faça, tá? Não faça, que é uma contraindicação da fratura de vértebra, uma contraindicação até importante, ok? Além disso, foi feito exercícios. Então, que tipo de exercícios eram feitos? Que é a pergunta da Beatriz. Então, foi feitos exercícios de equilíbrio, exercícios de fortalecimento de musculatura posterior, além de exercícios funcionais, tá? Como caminhada e degrau. Ok? Então, eu posso indicar para o meu paciente dele fazer caminhada
e degrau, ok? Uma coisa interessante da prescrição de exercícios, baseado nesse artigo aqui, que ele traz que a intensidade a intensidade desse exercício deve ser uma intensidade moderada, e que a intensidade do Borg, que a gente tem que avaliar, é entre níveis 3 e 4. Certo? Numa escala de 0 a 10, a intensidade desse treinamento tem que ser de Borg 3 e 4, tá? Baseado nesse artigo aqui. Ok? Então, isso significa que paciente com fratura de vértebra, eu não posso sugerir um exercício de alta intensidade. Ok? Eu devo sugerir um exercício de intensidade moderada, onde esse Borg vai estar entre 3 e 4 na hora que eu for conversar com o meu paciente em relação à intensidade do cansaço. Tá? Então, isso vai ajudar esse paciente também no processo de moderação óssea. Ok? Isso aqui é super importante. Então, eu posso fazer exercício de equilíbrio, tá? Uma outra coisa super relevante, eu posso utilizar a estratégia do podômetro, para eu poder controlar a capacidade de caminhada desse paciente. Então, eu posso acompanhar a progressão do número de passos desse paciente. Ok? Então, o uso do podômetro é importante, dá até um estímulo, né? Então, essa semana ele caminhou tantos passos, na outra semana ele pode ter um feedback para caminhar mais passos, tá? Então, a atividade funcional do paciente é muito importante se você está tratando um paciente com fratura de vértebra, certo? Uma coisa que ele colocou aqui, que nesse estudo foi difícil de manter a aderência aos exercícios. Então, quanto mais você conseguir diversificar as formas de exercício, quanto mais você conseguir dar um feedback para o seu paciente, quanto melhor você conseguir trazer motivação, melhor. Ok? Às vezes a gente sabe que fazer exercício domiciliar não é das estratégias mais fáceis. Então, é super importante que você esteja dando feedback para esse paciente, mudando a intensidade de treino desse paciente e dando uma motivação para ele poder aderir ao seu tratamento. Ok? Então, isso daqui foi parte do tratamento conservador que foi feito. Tudo bem? Então, vocês têm alguma dúvida sobre tratamento conservador? Para a gente poder passar para o tratamento cirúrgico? Então, essas foram as formas de tratamento conservador, tá? Então, levanta o coraçãozinho aí, se vocês estão curtindo, tá? Então, compartilha com o pessoal aí. Quem já mandou aqui a notificação para a gente conversar, daqui a pouco eu já vou chamar, tá? Então, obrigado por querer conversar aqui e compartilhar o seu conhecimento com outras pessoas. Então, sobre o tratamento conservador, tá? Eu quero falar sobre tratamento cirúrgico. Quando a gente fala de tratamento cirúrgico, as estratégias que têm mais indicação são a cifoplastia ou vertebroplastia. Tá? Tem o nosso colega que está perguntando sobre artrodese. Essa cirurgia ela está sendo cada vez menos indicada, tá? Hoje, as cirurgias que são mais indicadas são a vertebroplastia ou a cifoplastia. O que é uma vertebroplastia ou uma cifoplastia, tá? Então, o médico ele vai identificar a fratura de vértebra e após identificar, o médico vai entrar com uma sonda de vídeo, tá? Então, é uma cirurgia feita por vídeo. Então, em um lado, ele vai colocar uma sonda e no outro lado ele coloca uma outra sonda nessa vértebra fraturada. Então, aqui, ele vai colocar um balão inicialmente, tá? Que vai ficar nessa parte que foi fraturada. Após colocar esse balão intravertebral, ele vai inserir um cemento, tá? Dentro desse balão. Então, então depois ele vai encher. Quando ele encher, essa vértebra ela vai ganhar altura novamente. Então, as partes de fratura, de fragmentos ósseos, vão ficar na periferia, porém, esse balão vai proteger as partes mais periféricas dessa vértebra. Ok? Então, é assim que esse vértebra vai ganhar altura novamente.
ok? E esse cemento, ele vai ficar mais rígido. Então, quando ele fica rígido, então isso vai impedir dessa vértebra colabar novamente, tá? Então, vai manter a altura vertebral. E aqui no outro lado, tá? Vai estar somente a imagem por vídeo, tá? Para o médico poder visualizar e ele poder fazer a cirurgia através desse balão, desse cemento, que vai facilitar esse ganho de espaço, esse ganho de altura dessa vértebra. Tudo bem? Entenderam o que é uma cifoplastia? E geralmente o paciente que faz uma cifoplastia, ele já retorna muito rápido para as atividades de vida diária, tá? Geralmente essa cirurgia, como é uma cirurgia por vídeo, que não tem muitos cortes nesse paciente, no outro dia ele já recebe alta, ele já começa a caminhar, então já começa a fazer fisioterapia. Se não teve nenhuma intercorrência nessa cirurgia, problemas cardíacos, hipertensão, não tem qualquer outra doença grave associada, então alguma comorbidade que impeça ele de iniciar a fisioterapia, tá? Então, geralmente, na grande maioria das vezes, esse paciente ele já começa o tratamento com a fisioterapia já no outro dia, no pós-operatório imediato, então no pós-operatório 1, no P1, tá? Então, isso que é uma cifoplastia. E geralmente, tá? Geralmente essa cirurgia, apesar dela ter uma rápida evolução para o paciente ir para a fisioterapia, geralmente o tempo de recuperação é de 6 a 12 semanas, tá? E às vezes se estende um pouco mais, mas em média é de 6 a 12 semanas. Tudo bem? Então, entenderam o que é uma cifoplastia ou uma vertebroplastia? Tá? Se vocês forem lá no PubMed, tem vários artigos comparando a eficácia da vertebroplastia em paciente com fratura de vértebra, ok? Então, é uma cirurgia tranquila, assim, com pouco risco, porque por ela ser feita de maneira endoscópica, né, por vídeo, e isso facilita o pós-operatório para o paciente começar a fisioterapia. Então, o Rogério está perguntando aqui, cirurgia realizada muitas das vezes sem consedação e anestesia local, cada vez menos invasiva. Então, um avanço na medicina. Tá, obrigado, Rogério, meu irmão, anestesista, que está dando a sua contribuição aqui sobre um pouco mais de informação sobre a cifoplastia no tratamento de pacientes com fratura de vértebra. No SUS, a artrodese quase sempre. Marcelo, é verdade, tá? É verdade. Então, essa cirurgia da cifoplastia, pelo menos aqui na minha cidade, até pouco tempo, ela não era aceita pela Unimed. Tá? Então, era feita apenas particular. E nesse caso, como era feito particular, então a Unimed optava por fazer uma artrodese, que eu acho que não tem muito cabimento, né? A artrodese é uma cirurgia aberta, é uma cirurgia que vai expor mais ainda o paciente, né? Em comparação com uma cirurgia por vídeo, né? Em comparação com uma cirurgia por vídeo, com menos risco, né? O Rogério falou aqui uma anestesia local, tá? Às vezes a artrodese é uma cirurgia bem maior, né? De maior envolvimento do corpo. Então, não tem por que ainda ser feita uma artrodese. Certo? Então, aí, devido à luta dos médicos aqui na minha cidade, hoje, a Unimed já aceita fazer essa cirurgia de cifoplastia ou vertebroplastia. Ô, Eric, que bom lhe ver aqui. Um abraço. Tudo bem? Certo? Então esse pode ser dois tipos de tratamento, tá, que vocês podem optar para o paciente com fratura de vértebra, ok? Então, deixa eu responder algumas perguntas aqui. Então, a primeira pergunta, tempo de uso do colete, tá? Então, já falei um pouco sobre isso. Então, o paciente usa o colete entre 2 e 6 meses. Então, dependendo da gravidade, dependendo do tipo, dependendo da complexidade dessa fratura de vértebra, né, do colapso parcial ou total, ou então o deslocamento posterior mais próximo da vértebra, quanto maior a gravidade, mais tempo de uso do colete desse paciente, tá? Então,
o uso do colete se dá entre 2 meses e 6 meses de colete. Obrigado pela pergunta. Vamos ver aqui a outra pergunta. Tempo de consolidação, tá? Então, também depende da gravidade. Tem algumas literaturas que trazem que até 12 semanas essa fratura já vai estar consolidada. Mas eu vejo que depende muito da idade desse paciente, depende muito da gravidade desse paciente, depende muito do mecanismo de lesão desse paciente. Então, essas coisas elas podem influenciar, tá? Nesse tempo de consolidação da fratura. Mas, geralmente, essa fratura se consolida em até 12 semanas. Ok? Obrigado pela pergunta. Vamos lá, outra pergunta. Osteoporose tem a ver com fratura de vértebra? Tem tudo a ver com fratura de vértebra, tá? Tanto a osteopenia, que é um grau um pouco antes, tá, de densidade mineral óssea, quanto a osteoporose. Claro que quanto maior o grau de desmineração óssea, que é causada pela osteoporose, maior vai ser o risco de fratura de vértebra, principalmente do tipo de estresse, tá? De fratura por estresse, aquela fratura de colabamento sem ter necessariamente um trauma direto envolvido. Ok? Então, geralmente está associado com pacientes idosos, do gênero feminino, tá? Que é mais comum, que tem a osteoporose ou a osteopenia como comorbidade. Tá? Muito obrigado pela pergunta. Vamos lá, outra pergunta aqui. Dani está perguntando, qual o melhor tratamento fisioterapêutico para esses casos? Dani, o melhor tratamento fisioterapêutico para paciente com fratura de vértebra, você deve primeiro orientar esse paciente. Depois que você orientar, tá? Acalmar para que ele possa ter mais clareza das fases desse tratamento, você pode iniciar com orientações do uso do colete. Tá? Isso vai impactar diretamente no prognóstico desse paciente. Além disso, com base nesse artigo que a gente conversou aqui, você pode orientar exercícios de alongamento, você pode orientar exercícios de ganho de capacidade funcional, principalmente a caminhada ou então o step, que foi o que o artigo sugeriu. Isso você pode controlar através de um podômetro, tá? Para você quantificar a quantidade de passos que esse paciente dá no dia. Você pode utilizar mobilização articular, se é uma vértebra recém-fraturada, ou então uma vértebra com pelo menos de 2 meses de trauma, tá? Então, eu te recomendo fazer mobilização nas vértebras acima, tá? No segmento superior e no segmento inferior. Nessa parte aqui que foi fraturada, por favor, não mexa, tá? Espera pelo menos uns 2 meses aí, se você quiser utilizar de terapia manual para poder mobilizar esse local, tá? Então, não faça isso antes de 2 meses, ok? Além disso, a terapia manual de manipulação, ela é contraindicada para esses pacientes. Só voltando um pouco, em relação à mobilização, é recomendado grau 2 e grau 3 de Maitland, tá? De amplitude de movimento para esses pacientes. E a quantidade e intensidade vai ser de acordo com o paciente, tá? Então, obrigado, Dani, pela pergunta também. Então, o Eric está me perguntando aqui, a gravidade da fratura ou intensidade, o tempo de recuperação também tem a ver com a idade? Tem, Eric, tá? Tem tudo a ver com a idade. Quanto mais velho for esse paciente, mais difícil vai ser a sua capacidade de regeneração e de consolidação desse osso. Tudo bem? Então, a idade, se o paciente tem comorbidade, se é um paciente com osteoporose, tudo isso vai impactar nessa consolidação do osso. Então, geralmente, esses pacientes com muita comorbidade, e quanto mais velhos esses pacientes forem, geralmente vai ser prolongado o tempo de uso do colete. Tudo bem, Eric? Então, geralmente, são pacientes que usam o colete por 5 meses,
6 meses para poder ter uma resposta de consolidação óssea. Tá? Então, obrigado pela sua pergunta. Só pergunta fera aqui, hein? Tem mais alguma pergunta? Quais os testes para saber realmente se é fratura, sem precisar usar um raio-x? Não vi quem foi que perguntou, tá? Mas excelente pergunta. Então, para você aumentar a sua probabilidade pré-teste de ser uma fratura de vértebra, tem algumas características que o paciente vai falar para você durante a anamnese. Então, que características são essas? Então, geralmente é um paciente idoso, é um paciente do gênero feminino, tá? É um paciente com histórico de um trauma direto na coluna vertebral, tá? Seja, pode ser acidente de carro, ou então pode ser caiu de costa, tá? Pode ser uma de característica traumática, tudo bem? Além disso, é uma dor pontual, tá? Então, o paciente ele vai te referir uma localidade muito específica dessa dor, tá? E essa dor, ela tem uma outra característica importante, ela não passa nem com repouso. Certo? Então, essas são as características onde você vai elevar a sua probabilidade pré-teste de ser uma fratura de vértebra. E aí você vai confirmar o diagnóstico com o exame de imagem. Tudo bem? Então, assim, se você suspeitar, você pode sugerir um raio-x, ou então já encaminha direto para o médico para ele pedir um raio-x, que isso vai ser muito importante para fechar o diagnóstico de uma fratura de vértebra. Tudo bem? Então, o Rodrigo está perguntando aqui, quando iniciar a fisioterapia com tratamento conservador? Excelente pergunta. Tá? Então, geralmente eu inicio com tratamento conservador após um mês. Tá? Então, eu dou esse tempo, principalmente pacientes adultos jovens, para poder iniciar o processo de consolidação desse osso, tá? A orientação do uso do colete. Tá? Então, eu espero um mês aí mais ou menos, 15 dias, então não tem um protocolo fechado. Tudo bem, Rodrigo? Mas esse é o tempo que eu aguardo para poder iniciar, de fato, o tratamento conservador na fisioterapia. Ok? É uma excelente pergunta. Então, obrigado pelos corações, gente. Manda um coraçãozinho aí, que para o Instagram poder espalhar essa live aí para a galera, tá? Muito obrigado pelos corações. Meu amigo está me perguntando aqui, o Daniel, exercícios de estabilização vertebral, em qual momento é utilizado? Daniel, eu utilizo quase que imediatamente os exercícios de estabilização. Eu posso começar com o paciente deitado, tá ensinando a contrair multíplos e transversos do abdômen, tá? Posso ensinar algumas manobras, grau 1, tá? De mobilização, de exercício de estabilização, e a partir daí eu posso ir evoluindo de acordo com a evolução clínica desse paciente. Tá? Então, eu inicio já, quando eu pego esse paciente, eu espero ali mais ou menos um mês, 15 dias, se é um paciente adulto jovem, tá? Então, eu aguardo, e depois disso, no meu primeiro dia, eu já inicio com exercícios de estabilização. Tá? Eu já inicio com exercício de estabilização. Então, excelente pergunta, Daniel. Obrigado pela sua pergunta. Rodrigo, iniciar a fisioterapia somente após a consolidação total, após 3 meses, por exemplo? Não, Rodrigo, muito tempo. Então, se ele já começou com o processo de consolidação, então, como eu falei, depende muito da idade. Se é um paciente adulto jovem, geralmente com 2 meses já está consolidado. Tá? Já está consolidado. Se é um paciente adulto jovem, sem comorbidade, é um paciente ativo, então, geralmente, o processo de consolidação é muito rápido, tá, desse paciente. Então, a gente tem que avaliar paciente por paciente, ok? Então, como eu falei, se é esse perfil, eu já inicio ali um pouco menos de 15 dias. Se é um paciente mais idoso, onde precisa de um pouco mais de tempo, eu aguardo mais ou menos um mês, tá? Para dar um tempo de recuperação, para eu poder iniciar o meu tratamento, ok? Mas, se eu quiser iniciar imediatamente, se na minha avaliação eu não identificar nenhum fator de risco para não começar, então eu não vejo por que não iniciar o tratamento. Tá, Rodrigo?